Brito. Falando da oposição, eu vou trazer informações direto de Picos com Clebson Lustosa. Ele está conosco para trazer as informações. Olha aí, Clebson Lustosa, direto do estúdio da TV Cidade Verde de Picos, para trazer informações para a gente sobre a agenda do pré-candidato Silvio Mendes. Clebson, boa tarde para você. Bom te ver, hein? Isso, Joelson. Bom te ver também, meu amigo. Boa tarde para você, boa tarde, Lídia, Elivaldo, boa tarde, Piauí. Joelson, faltando pouco mais de 2 meses para as eleições de 2022, mas ainda em um período de pré-campanha, os partidos começam a ser vistos com uma intensidade maior aqui pelo interior do estado. Durante esse final de semana, o Progressistas cumpriu uma agenda aqui em Picos, junto com seus pré-candidatos, além também de pré-candidatos que compõem outras siglas desse time de oposição, cumprindo a agenda não só em Picos, como também em outras cidades da região, como vamos acompanhar agora na reportagem. O grupo oposicionista realizou vários encontros com políticos e lideranças da região de Picos. Na noite do sábado, Silvio Mendes e demais pré-candidatos da base progressistas participaram de um evento de jovens evangélicos no município picoense. No local, o pré-candidato ao governo do estado falou da falta de desenvolvimento, segundo ele, hoje vivido pelo Piauí. Na saúde que não atende, na segurança pública que não protege, na educação que não educa, no emprego que não chega, enfim. Então o exemplo está aqui em Picos, não tem uma maternidade, não tem um hospital de urgência decente. Há muitos anos. Uma cidade chamada de modelo, mas não é mais, que já teve indústria, acabou. Nas cidades de Francisco Macedo e Francisco Santos, Silvio Mendes participou de encontros com apoiadores. Até hoje, nós visitamos 193 municípios do 224. Cerca de 120 municípios existe o prefeito, o vice, grupos, segmentos da sociedade. Enfim, em todos os municípios foram bons encontros, todos, sem exceção. O pré-candidato a senador Joel Rodrigues cumpriu a mesma agenda no centro-sul do estado. O ex-prefeito de Floriano é o principal nome na disputa pela cadeira do Senado com o ex-governador Wellington Dias. Nós estamos nos apresentando com a experiência que nós adquirimos. Um municipalista que entende que os problemas têm que ser resolvidos onde as pessoas moram nos municípios. Estamos nos apresentando, contando a nossa história, mostrando claramente que não é por poder, mas uma missão de servir ao nosso estado. Além de Francisco Macedo e Francisco Santos, o grupo de oposição também, alguns integrantes passaram pela cidade de Jaicós. E durante todo o sábado, aqui em Picos, algumas reuniões foram realizadas em um hotel aqui da cidade, recebendo lideranças, prefeitos de outras cidades que acabaram dialogando, articulando esse apoio ao grupo do Progressistas aqui na região de Picos. Joelson. Muito obrigado, Clebson. Direto de Picos, trazendo então a agenda do pré-candidato Silvio Mendes e também do pré-candidato Joel Rodrigues. É como disse agora há pouco. Obrigado, viu, Clebson? Um abraço a todos em Picos. É como disse, né, Evaldo, agora há pouco a Lídia Brito. Final de semana, eles estão aproveitando para fazer uma agenda forte no interior do estado e a oposição não é diferente. É verdade. Basicamente todas as coligações, as candidaturas majoritárias têm investido em Teresina aí de terça até quinta-feira. Aí no final de semana, já a partir de sexta, a agenda é no interior do estado. E mesmo, Joelson, essas, digamos assim, as mais fortes coligações que estão se formando, mesmo começando a pré-campanha desde cedo, praticamente desde o início do ano, ainda não deu para visitar todos os 224 municípios, né? O próprio pré-candidato Silvio Mendes afirmou que ainda tem município a ser visitado. É um estado muito extenso, muito grande, então é preciso realmente muito esforço para percorrer todos os municípios, levando as ideias, as propostas e principalmente conversando com lideranças e a população de um modo geral. Bom, Elivaldo Barbosa, quem também teve agenda, né, não no Piauí, foi o tenente-coronel Diego. Diego Melo ele foi a Brasília no final de semana, lá participou, Joelson, de um evento muito ligado aí ao movimento bolsonarista, um encontro nacional pró-armas. Foi um evento realizado no final de semana, segundo o tenente-coronel Diego, com mais de 15 mil participantes de todo o país. E aí o momento em que ele fez esse vídeo aí para mostrar a presença
pré-candidato ao governo do Piauí, com a bandeira do Estado. E aí também, Joel, ele anunciou que para segunda-feira o nome do vice, do seu companheiro de chapa, será revelado. Está entre um civil e um militar, mas com forte tendência de ser um militar da ativa da Polícia Militar do Piauí. Faz ainda mistério, porque, segundo ele, o nome preferido enfrenta aí algumas dificuldades de saúde, mas ele está se recuperando e o nome será revelado na próxima segunda-feira para a convenção, que será na manhã do dia 23. Então está mantida a convenção no dia 23 pela manhã, Lídia. Prepare aí que a agenda vai ser forte. Sim. De manhã, dia 23, a convenção do PL do pré-candidato Major Diego. E à tarde, a convenção do pré-candidato Rafael Fonteles e da chapa aí dessa aliança liderada por ele. Agora, eu soube, Elivaldo, que ele chegou a cogitar a possibilidade de antecipar em um dia, né? Não, mas está confirmado. Mas confirmou para o dia 23. Dia 23, Ele tentou aí fazer para tentar ir participar da convenção do presidente Bolsonaro, do PL Nacional, que vai ser no dia 24, no domingo, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Mas aí é uma possibilidade mais complicada, porque ele está realmente dedicado à preparação da convenção estadual do partido. E aí, Lídia, a gente praticamente descarta a possibilidade da vinda do presidente Bolsonaro para a convenção de Coronel Diego, né? O próprio coronel já não fala mais, Joelson, sobre essa possibilidade do presidente Jair Bolsonaro estar aqui na pré-campanha. Mas, claro, agora ele começa o trabalho para trazer o presidente aqui em outra etapa, né, desse processo de pré-campanha e também na campanha. O presidente Jair Bolsonaro, com certeza, deverá passar por aqui quando estiver, de fato, na campanha eleitoral. E esse grupo de Major Diego vai fazer aí o palanque, a recepção ao presidente Jair Bolsonaro, já que o Progressistas, né, liderado pelo ministro Ciro Nogueira aqui no estado, é ligado ao nome de Silvio Mendes, que se coloca que não representa o presidente Jair Bolsonaro. Então, de fato, quem faz o palanque e representa aqui o governo Bolsonaro, toda a política do presidente Jair Bolsonaro é o Coronel Diego. Bom, e o Patriota também tem pré-candidato ao governo do estado, Gustavo Henrique. Ele que cumpriu uma agenda no litoral do Piauí, aí participando de uma reunião com o prefeito de Parnaíba, Mão Santa, né? Ele foi ao norte do estado, participou desse encontro com o prefeito de Parnaíba, Mão Santa, e aí numa imagem ao lado do pré-candidato a deputado federal pelo Patriota, o pastor Sampaio, uma liderança local, né? É aí o pastor Sampaio, liderança de Parnaíba, ele que já foi vereador na cidade de Parnaíba e participou dessa reunião com o pré-candidato ao governo do estado, Gustavo Henrique, que aparece de camisa preta lá do lado de lá, né? Gustavo Henrique. Do lado esquerdo da tela está aí o pastor Sampaio e Gustavo Henrique está de camisa preta lá na frente, ele é acompanhado de assessores participando dessa reunião patriota, que terá também uma pré-candidatura ao governo do estado. Gustavo Henrique é pré-candidato ao governo. Agora, muita gente pode ter dúvidas em relação ao processo eleitoral, muita gente pode ter denúncias para fazer em relação às eleições, e a Justiça Eleitoral colocou à disposição um aplicativo chamado Pardal, que pode ser usado por qualquer pessoa. E a própria Justiça Eleitoral é quem nos ajuda a entender como funcionará esse aplicativo. O aplicativo Pardal é uma ferramenta que a Justiça Eleitoral disponibilizou para os eleitores, para os cidadãos, para que eles possam participar de maneira direta na fiscalização do processo eleitoral. Então, por meio dele, ele pode fazer denúncias sobre alguma situação que ele encontrou e que ela não seria permitida, caracterizando assim como um ilícito eleitoral. Nesse momento, as denúncias já podem ser feitas, as mais comuns poderiam ser feitas no sentido da propaganda antecipada, por exemplo. Se ele verificar alguma situação que configura a propaganda antecipada, ele pode tirar foto, ele pode filmar aquela situação, ele vai fazer um breve relato daquilo ali, vai se identificar e vai mandar para a gente. Aquilo ali, quando chega na Justiça Eleitoral, ele é encaminhado para a zona eleitoral, o magistrado faz uma primeira análise dessa situação, se for o caso, faz alguma diligência com o próprio cidadão que registrou a denúncia, os dados do cidadão ficam preservados, são confidenciais, no entanto, é preciso que ele se identifique para que a denúncia possa seguir seu trâmite normal. E nos casos mais sérios,
é autuado um processo e aí o candidato ou a pessoa vai responder por aquele ilícito eleitoral. Ele é muito interessante, que é simples de utilizar, e uma parte que chama a atenção é que ele tem uma seção de orientações no próprio aplicativo em que o cidadão pode confirmar aquilo que pode e o que não pode ser feito, né? Então ele diz lá o que é que pode ser feito em relação, por exemplo, a adesivo em carro, em relação a camiseta, em relação a cavaletes nas vias públicas. Então ele tem uma série de instruções sobre o que é permitido e o que não é permitido. Dessa forma, o eleitor que identificar uma situação que não é permitida, ele pode assim registrar aquele fato e encaminhar a denúncia para a Justiça Eleitoral. Dúvidas são questões realmente que o Pardal pode ajudar bastante, e denúncias de irregularidade também. E sobram dúvidas, né, Lídia? Para o eleitor, geralmente o eleitor, num momento como esse, a gente fala muito aqui do processo eleitoral, os pré-candidatos já estão aí, fazem as reuniões, fazem os encontros, mas muitos eleitores estão em dúvida sobre questões básicas ainda desse processo de 2022. E também, Gelson, porque a gente vê cada eleição algumas mudanças, né, na legislação, e muda muito aquilo que pode, o que não pode ser feito, e isso vai gerando dúvidas, né? A cada eleição novas dúvidas vão surgindo, e o eleitor precisa desse canal mais direto de contato com a Justiça Eleitoral para poder ali tirar as suas dúvidas, né? E tem agora essa facilidade, né? Um aplicativo que você pode instalar ali no seu celular, fazer uso desse aplicativo para tirar as suas dúvidas. Além do fato de que o eleitor é um importante meio, né, de ajuda à Justiça Eleitoral na fiscalização, né, de irregularidades que possam ser cometidas pelos candidatos, né? Então também é ali um meio em que o eleitor pode usar para fazer denúncias também e ajudar a Justiça Eleitoral nesse sentido. Olha, irregularidade até que tudo bem, se corrige depois, se vê como é que é, se pune eventualmente punições, mas violência que a gente tem visto nesse período agora, ou troca de ofensas, ainda que seja, e que chegaram ao extremo lá em Foz do Iguaçu, com aquele caso de violência envolvendo Marcelo Aloysio de Arruda, de 50 anos, foi morto no dia do seu aniversário pelo policial federal, né, policial penal federal, José da Rocha Guaranho, Elivaldo Barbosa. Aquele episódio que aconteceu no final de semana, onde um homem foi assassinado dentro de sua festa de aniversário, porque estava homenageando lá o ex-presidente Lula, foi um dos episódios mais graves recentemente registrados. Terrível, em né? relação a esse... Terrível. Isso é um caminho muito perigoso que o processo eleitoral brasileiro está trilhando, está abrindo aí, descortinando essa perspectiva. Espero que, por mais grave que seja, mais traumática que seja, porque tirou uma vida, que tenha um freio nessa forma de se trabalhar preferências na política brasileira. É profundamente lamentável. Muito, foi absolutamente inaceitável aquilo, e a gente espera que agora os ânimos diminuam e que a gente não observe nada que seja parecido. Hoje a governadora Regina Souza conversou com você, Lídia, a respeito desse assunto também? Gelson, a gente tem a esperança, né, que os ânimos possam se acalmar aí, mas infelizmente o que a gente vê é a possibilidade do contrário, né, desses ânimos se acirrarem ainda mais com a proximidade do período eleitoral. E a governadora Regina Souza, que é do Partido dos Trabalhadores, falou aí da sua preocupação com relação a essa violência política que a gente tem acompanhado nos últimos meses, e fala até em uma guerra civil. Vamos acompanhar. Eu vejo com muito medo até, né, com muita tristeza e medo do que possa se transformar o nosso país, que esse país tem uma guerra civil, que parece que é o desejo de algumas pessoas, que esse país vê brasileiro matando brasileiro. Aquilo que aconteceu lá em Foz do Iguaçu é um começo perigoso, muito perigoso aquilo, mas tem gente que apoia. Já tinha começado, né? Aquela história do drone jogando coisas na multidão. Depois aquele juiz que foi agredido, jogaram sujeira, cocô no carro dele. Ameaçaram ele e a família porque tomou uma atitude correta de prender alguém que as pessoas não gostaram agora. Se a gente for fazer loucura, cada vez que uma injustiça ou uma justiça seja feita, porque ninguém sabe, foi preso, certamente tinha alguma investigação feita, ninguém prende ninguém à toa.
né? Então, é preciso respeitar as instituições. A instituição foi a Polícia Federal que prendeu, então ela teve razão. Mas fizeram com o juiz, ameaçaram a família, jogaram coisa no carro dele. Quer dizer, está ficando difícil viver nesse país. O ódio se instalou de um jeito muito perigoso, porque sempre teve rivalidade eleitoral, sempre teve adversários disputando a eleição. Porque isso agora começou em 2018, né? A gente sabe disso, e agora parece que está muito pior, porque não é mais só o fake news, agora é a violência mesmo, concretamente, física. Morte, assassinato, isso é muito perigoso. As instituições têm que se manifestar para poder evitar que a gente chegue em setembro com esse país inviável. Eu acho que não só as instituições, mas os próprios competidores dessas eleições podiam demonstrar que são adversários, se discordam ideológica e politicamente, mas que não querem se matar. Eu acho que tudo isso pode ajudar muito num processo eleitoral tão complicado que a gente tem visto, né, Lídia? E o acirramento, Joelso, vem justamente a partir do momento em que os principais personagens, né, dessa disputa dão declarações, né, que acirram ainda mais, que colocam um lado contra o outro, né, e fazem aí crescer esse sentimento, né, entre as suas lideranças, os seus apoiadores, né, um sentimento de que estão ali, o outro lado é inimigo, né, não é mais adversário, o outro lado não é visto mais como um adversário, né? Um adversário político passou a ser visto agora como um adversário, como um inimigo né? E que deve ser eliminado, né? Essa posição que a gente está vendo agora quando uma pessoa mata a outra, né? Porque ela tem uma posição política diferente da sua, né? E esse caso teve essa repercussão, Elivaldo, justamente pelo momento em que aconteceu, né? Na festa de aniversário, uma família reunida, né? E uma pessoa chega ali desequilibrada e acaba cometendo um crime desse, né, apenas por divergências políticas, né, e é de se preocupar, como disse a governadora, né, ela falou aí em medo, né, de que fica preocupada e com medo, e é de se preocupar realmente porque a gente vê cada vez mais as declarações dos dois lados acirrando ainda mais essa questão. Lídia, e na democracia, pelo menos que eu saiba, quem ganha a eleição é voto da urna. Quem tiver mais voto ganha e segue no poder ou muda, enfim, vamos saber na eleição de outubro, né? E quem perde pode tentar na outra eleição, vai para a oposição. Né? Quem ganha, democracia. Quem tem mais voto ganha, vai para o poder, e quem teve menos votos vai para a oposição. É simples. Democracia. Democracia. E mais nada. Elivaldo e Lídia, obrigado pela participação de vocês. Lídia, boa tarde. Até amanhã. Boa tarde, Joel, Elivaldo. Não, hoje não.